Olá, meus caros. Desejando sempre que vocês estejam da melhor forma possível, eu venho trazer hoje para vocês um assunto sério que me acomete e que eu tomei uma decisão de tornar público com o efeito de ser útil a outras pessoas. Desde 2011, eu sofro de 2 problemas de saúde psicoemocional, caracterizado pelos especialistas, psiquiatras e psicólogos. Um deles chama-se transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, que é a sigla, seguido de depressão. Eu não costumo falar esse tipo de coisa, são coisas muito minhas. Quem me conhece sabe que eu sou um ser humano muito reservado quanto à minha vida particular. Mas eu resolvi fazer esse vídeo por alguns bons motivos que vocês vão entender. Eu acredito que eu vá fazer mais de um vídeo sobre esse assunto, mas não sei. Primeiro, eu quero dizer a vocês que eu não falo como psiquiatra, porque não sou, tampouco como psicólogo, que também não sou. Eu falo na qualidade de paciente, de doente, daquele que sofre os efeitos danosos dessas 2 doenças que inclusive constam no CID, no Catálogo Internacional de Doenças. Normalmente é F40, F41 e F41.1, que é normalmente a minha, F41.1, que é transtorno de ansiedade ou ansiedade generalizada, acompanhado de depressão. Eu quero dar uma descrição breve do que seja cada uma dessas coisas como paciente e como estudioso, ou pelo menos estudante do assunto, para esclarecimento público. Primeiro, nenhum problema nem outro são frescuras, faniquitos ou qualquer outro adjetivo pejorativo que os ignorantes ainda teimam em usar. Tanto que já constam no Catálogo Internacional de Doenças. Esse catálogo é utilizado no mundo inteiro, certo? Então o assunto é sério, é bem mais sério. Não é uma dor de cabeça. Vamos lá, ponto 1, transtorno de ansiedade generalizada. Primeira coisa que eu tenho a falar sobre a ansiedade é que a ansiedade é uma sensação, é uma emoção normal a todo ser humano. Existem diversas situações que levam um ser humano a elevar o seu nível de ansiedade. Começar um novo emprego, mudar de cidade ou de estado ou de país, conhecer uma pessoa e começar a sair com uma pessoa nova, os solteiros, no caso, ou divorciados, ou o que quer que seja. Começar um curso técnico, começar um curso superior, e etc, 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 etc.
Ansiedade, num nível normal, é absolutamente administrável. O problema é quando essa ansiedade chega a níveis estratosféricos e se transforma num transtorno. Ou seja, o ser humano torna-se um hiper ansioso, torna-se patológico, torna-se uma doença, um transtorno de ansiedade. A pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, ela tem algumas características psicofísicas que eu vou tentar passar aqui para vocês como paciente. Primeiro, que a gente está sempre preocupado com alguma coisa. Primeiro, que a gente está sempre preocupado com o futuro, com o que vai acontecer, com o que pode acontecer, com a reunião do trabalho de amanhã. E aí a pessoa fica, ai meu Deus, e como é que vai ser essa reunião? Será que vai sobrar para mim? Será que eu vou ser chamado a atenção? Se a pessoa sai na rua num nível de ansiedade, tentando controlar o futuro. Ou seja, a pessoa não vive no presente, ela vive no futuro, coisa que ela não pode controlar, e isso gera duas sensações horríveis na pessoa: aflição e angústia. Inclusive, na minha opinião, a pior sensação que um ser humano pode sentir chama-se angústia. Muito bem, volto a dizer, não falo como profissional, falo como leigo e paciente. Quanto aos sintomas físicos, quando nós temos picos de ansiedade muito altos, existe todo um conjunto de sintomas que podem aparecer juntos, separados, não todos ou alguns, mas eu vou relatar para vocês aqui alguns deles. Primeiro, palpitações fortes do coração. Segundo, uma sudorese muito alta, um nível de sudorese muito grande. Terceiro, tonturas. Quarto, uma espécie de pânico, uma espécie de superaflição. Formigamentos nas mãos e nos pés. Tremores. Basicamente, são essas pelo menos as que eu já senti. Eu quero dizer para vocês que transtorno de ansiedade é uma doença séria. Ela afeta todas as áreas da sua vida, principalmente quando ela vem acompanhada de uma outra doença chamada depressão, é o meu caso. Eu vou explicar para vocês essa relação na medida do possível e na medida da minha capacidade. Quero falar um pouco, faço um corte agora para falar um pouquinho do que seja depressão. Não confundam depressão com você estar chateado um dia porque você não acordou bem, ou porque você não teve você chegou em casa à noite, não foi um bom dia de trabalho, você está cansado, você está entristecido, ou porque os seus filhos fizeram alguma coisa, ou porque seu marido ou esposa fez ou falou alguma coisa e você se entristeceu. Não, isso não é depressão. Depressão é uma tristeza profunda que permanece por pelo menos 6 semanas ininterruptas. De repente você se vê chafurdado
numa banheira de uma tristeza que te corta os ossos e você não sabe por quê. Às vezes com motivo, às vezes sem. Existem depressões, pelo que eu já estudei, circunstanciais, pontuais. Por exemplo, morre um ente querido seu. E aí você entra num estado depressivo pontual por conta dessa perda e que um tempo depois isso se desfaz, ou com medicação, ou com terapia, ou com a conjugação das duas ferramentas, ou sem nenhuma delas. Depressão, isso é uma depressão pontual, ela passa. A depressão que vem do transtorno de ansiedade é uma depressão muito pesada, muito forte. Eu queria quebrar um paradigma, um modelo, um preconceito aqui agora de uma vez por todas. Se você acha que tem algum problema nessa área, procure um psiquiatra. O psiquiatra é o especialista na medicina apto a te ajudar no que diz respeito à prescrição de remédios. E muitas vezes nós precisamos de remédios. O tratamento para transtorno de ansiedade generalizado seguido de depressão dura em média de 1 a 2 anos, tomando medicação e não é ou, é e mais psicoterapia. De preferência numa linha da terapia cognitivo-comportamental. Não tenham vergonha. Psiquiatra não é médico de loucos. Eu não sou louco. Eu faço qualquer teste de sanidade mental aonde quiser para qualquer pessoa que me solicitar isso. Desde que ela custeie, óbvio. Mas é o psiquiatra que pode te ajudar. Não tenha medo, não tenha vergonha, nem do psiquiatra, nem do psicólogo. Procure esses profissionais. Agora, quem vai te diagnosticar é ele. Não sou eu não sou médico, eu não sou psicólogo. Eu estou falando de um outro lado. Eu estou falando de um outro ponto de vista que é de quem sofre os efeitos dos sintomas desses dois problemas. O que me foi explicado a respeito do transtorno de ansiedade, em parte com a depressão, é que o ansioso ele cria uma super expectativa, ou seja, o gráfico de expectativa dele vai lá em cima, algo inatingível. E como ele não consegue atingir, de repente esse gráfico cai vertiginosamente. É quando ele entra em estado de frustração, em estado de uma grande tristeza, é quando ele se deprime. Normalmente, tá? Eu estou dizendo para vocês o que me foi dito por um psiquiatra. Normalmente, o tratamento é feito pela parte psiquiatra com remédios com ansiolíticos e com antidepressivos. Todos remédios controlados. Você precisa de receita para você poder comprar. Então não adianta, não vou falar nomes, poderia até falar, até porque você não vai conseguir comprar. São remédios controlados, inclusive remédios de tarja preta, né? E a psicoterapia, ela vai te ajudar a você ter uma capacidade maior de administrar
picos de ansiedade, ou quando você começar a perceber que você está entrando naquele corredor de ansiedade, a psicoterapia vai te dar ferramentas para você administrar isso e deixar isso num nível aceitável. Os remédios vão atenuar os sintomas pesados. Eu espero. Não é um tratamento fácil, porque você precisa se adaptar, encontrar uma medicação. Você e o psiquiatra precisam encontrar uma medicação que, além de te fazer efeito, não te arrebente com os efeitos colaterais. Quem tiver sorte da primeira ou segunda vez já acerta. Não foi o meu caso. Eu passei por uma série de medicamentos até chegar onde eu estou hoje. Eu deixei de continuar o meu tratamento mais de uma vez por motivos de foro íntimo e motivos bastante relevantes, o que eu não te aconselho a fazer. Principalmente, parar de tomar as medicações de uma vez só. É preciso que haja um desmame, uma diminuição na quantidade dessas medicações, e quem vai fazer isso com você é o psiquiatra, ok? Eu quero te incentivar a, se você acha que você tem algum problema na área psicoemocional, seja transtorno de ansiedade, seja depressão, seja bipolaridade, seja distimia, seja fobia social, seja síndrome do pânico ou qualquer outro, que você se encha de coragem, procura um psiquiatra e vá ver o que é. Eu torço para que vocês sejam ajudados por esse pequeno vídeo absolutamente despretensioso, que tem a única função de ser uma ferramenta útil para pessoas que sofrem. Porque transtorno de ansiedade é uma coisa séria, depressão é mais sério ainda. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: depressão mata. Transtorno de ansiedade eu acredito que não. Mas depressão, num nível muito alto, leva pessoas a cometerem suicídio. É coisa séria. Precisa de tratamento. Eu quero registrar aqui o canal do YouTube da psicóloga Priscila Silveira. Me parece, eu não a conheço pessoalmente, eu tenho ela no meu canal Carta Aberta ao Tempo. Ela tem vários vídeos sobre vários problemas e ela dá várias dicas e orientações valiosíssimas. Psicóloga Priscila Silveira. Eu já assisti quase todos os vídeos dela, inclusive a doutora Priscila faz atendimentos online através do Skype, tem algumas regras, tem custos, mas procurem pelo site ou pelo canal dela se vocês acharem necessário. Eu particularmente acho o trabalho da doutora Priscila um trabalho extremamente sério e relevante. Então estou fazendo essa indicação, não estou ganhando nada com isso. Doutora Priscila Silveira, que eu nem conheço pessoalmente, não está me pagando um centavo para falar isso. Eu estou apenas tentando agregar valor a esse vídeo e dar mais ferramentas a vocês. Fiquem todos com Deus.
Aqueles que não acreditam em Deus de alguma forma, fiquem todos em paz e com saúde, e eu espero revê-los sempre bem. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.